Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Já estamos na quinta-feira, falando um pouquinho nesta semana do encontro de Paulo com os atenienses ali no Areópago e a sua pregação que encantou muitos naquela cidade. E hoje nós vamos aprender um pouquinho de Paulo cruzando a fronteira. Que fronteira é essa? É isso que nós vamos descobrir hoje no nosso estudo. Porque ali em Atenas, a sagacidade do apóstolo nos fornece um guia para superar obstáculos e levar a luz da verdade aonde quer que estejamos. Paulo, ao se dirigir aos atenienses, não se limitou a proclamar dogmas, mas buscou um terreno comum, uma linguagem compartilhada que servisse como elo para a compreensão mútua. De forma análoga, em nosso dia a dia, nós somos também desafiados a compreender as convicções daqueles que estão ao nosso redor, a fim de construir pontes que possibilitem uma comunicação efetiva. A Escritura, como fonte de inspiração, nos adverte em Provérbios 4:7, afirmando: a sabedoria é crucial. Busca, portanto, a sabedoria e, com todos os teus recursos, obtenha entendimento. Desta forma, ao buscarmos familiaridade com as crenças alheias às nossas, não apenas demonstramos respeito, mas também seguimos a sabedoria que nos é ensinada. Da mesma maneira, somos desafiados a transcender barreiras denominacionais e culturais, reconhecendo que a verdade pode se manifestar em diversos contextos. O respeito pela diversidade de pensamento é um reflexo da amplitude da mensagem cristã que não se enclausura, fica presa, mas se expande para além das fronteiras pré-estabelecidas. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Por isso, fique aqui, porque eu vou rodar a vinheta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está no canal Vocacionados. E antes de irmos ao estudo, deixe aqui o seu curtir. Aperta o joinha aqui embaixo, aperta aí. Aperta. Você não vai pagar nada por isso, só aperta o joinha. Fez isso? Maravilha. Depois você vai compartilhar este conteúdo em suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, fique à vontade. Mas se você quiser se inscrever em nosso canal, nos dê o privilégio de ter você aqui no canal Vocacionados como um inscrito ou uma inscrita. Será um prazer ter você aqui na família Canal Vocacionados. Eu quero falar uma coisa muito importante aqui e eu repito isso todos os dias nos vídeos. É muito importante a sua inscrição, a sua curtida, o seu comentário e o compartilhamento destes conteúdos em suas redes sociais. Por isso, nos ajude a proclamar a mensagem do Evangelho aqui nas redes sociais. A Bíblia diz ali em Atos capítulo 17, versículos 32 a 34. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isto em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho, e uma mulher chamada Damares, e alguns outros. Atos capítulo 17, versículos 32, 33 e 34. Ao cruzarmos a linha que separa o familiar do desconhecido, nos encontramos diante de um desafio semelhante à jornada empreendida por Paulo em sua missão de testemunhar ali na cidade de Atenas. A sabedoria do apóstolo Paulo oferece-nos um guia para romper barreiras e levar a luz da verdade aonde quer que Deus nos mandar ir. Paulo, ao abordar os atenienses, não se limitou a pregar dogmas, mas buscou um terreno comum em uma linguagem compartilhada que servisse como ponte para a compreensão mútua. E da mesma forma, em nossa vida cotidiana, somos chamados a compreender a crença daqueles que estão ao nosso redor, a fim de construir pontes que permitam a comunicação efetiva. A Bíblia, como fonte de inspiração, nos lembra ali em Provérbios 4:7 que a sabedoria é a coisa principal e adquirir ela é um bem de todos. Por isso, devemos buscar o entendimento na palavra de Deus. E assim, quando buscamos conhecer as crenças do próximo, não apenas demonstramos respeito, mas também seguimos caminhando em sabedoria. Paulo, ao utilizar a citação de poetas locais, exemplificou a arte de encontrar pontos convergentes entre a verdade divina e as experiências humanas. Da mesma forma, somos desafiados a transcender barreiras denominacionais e culturais, reconhecendo que a verdade pode se manifestar em diversos contextos.
O respeito pela diversidade de pensamentos é um reflexo da amplitude da mensagem cristã que não está presa, mas que vai além das fronteiras que nós criamos. A ressurreição de Jesus foi o ponto focal da mensagem de Paulo e ecoa um convite de esperança. Neste mundo repleto de desafios, incertezas e desilusões, a promessa de uma vida após a morte ressoa como um eco eterno. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, o próprio Paulo afirmou: "Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem." Essa é a esperança que transcende os limites do entendimento humano, oferecendo assim uma base sólida em meio à efemeridade da existência terrena. O desafio lançado em Atos capítulo 17, versículo 34, ecoa ainda em nossos dias. Após ouvirem a mensagem, as pessoas ali em Atenas foram confrontadas com a escolha de rejeitá-la completamente ou investigar ela mais fundo. Da mesma forma, somos instados a desafiar aqueles que estão ao nosso redor e a nós mesmos a aprofundar a nossa compreensão da fé. A jornada espiritual é uma busca constante e a verdade se revela à medida que comprometemos-nos com a investigação sincera e reflexão de sua mensagem. O desafio adicional de buscarmos a orientação divina em oração reflete a humildade de reconhecermos que, por mais que nos esforcemos, a eficácia do nosso testemunho depende, em última instância, da orientação do Deus Espírito Santo. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nós somos lembrados para confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos estribar no nosso próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os seus caminhos, e ele vai endireitar as nossas veredas. É o que diz o livro de Provérbios. Mas vivemos em tempos difíceis e o mundo moderno apresenta alguns desafios únicos para o evangelismo. Em primeiro lugar, as pessoas estão mais secularizadas do que nunca e menos propensas a acreditar em Deus ou em uma vida após a morte. Em segundo lugar, as pessoas também estão mais expostas a informações do que nunca. Elas podem acessar informações sobre qualquer assunto com apenas alguns cliques no mouse ou na tela do celular, o que significa que elas estão mais propensas a serem céticas em relação a qualquer mensagem que não esteja alinhada com as suas crenças atuais. E, por último, as pessoas estão mais ocupadas do que nunca, o que pode significar que elas podem não ter tempo ou interesse em ouvir sobre o Evangelho. Então, como podemos superar estes desafios? É possível ainda evangelizar em um mundo moderno e secularizado? Eu creio que sim. Então, descubra o que a pessoa que você está tentando alcançar acredita e encontre maneiras de conectar a sua mensagem com as suas crenças. E não tenha medo de falar sobre o que você acredita, mesmo que isso seja controverso. Mas lembre que a evangelização é um processo que leva tempo. Não espere que as pessoas se convertam imediatamente e nem espere conversões, apenas pregue. Ao enfrentarmos o aerópago contemporâneo, representado pelas redes sociais, nós somos desafiados a ser luz em meio às sombras, a proclamar a verdade com a mesma clareza e descrição que Paulo empregou ali em Atenas. Em um mundo digital, repleto de vozes discordantes, tornamo-nos embaixadores da mensagem transformadora do Evangelho. E cada postagem, cada compartilhamento e interação online se torna uma oportunidade de influenciar vidas para além das fronteiras físicas. As mídias sociais, sim, podem ser uma ferramenta poderosa para a evangelização. E estamos fazendo isso aqui. Ela nos permite alcançar um grande número de pessoas com facilidade. No entanto, é importante usar as mídias sociais com sabedoria. Não basta simplesmente postar mensagens religiosas. É preciso encontrar maneira de conectar a sua mensagem com o que as pessoas estão interessadas. O desafio de evangelizar é grande, mas também é gratificante. Quando compartilhamos o Evangelho com outros, eu e você, estamos cumprindo o chamado de Deus para nós. E assim como Paulo cruzou fronteiras culturais, enfrentou o desconhecido e desafiou mentes na cidade de Atenas, eu e você somos chamados a trilhar caminhos similares em nosso contexto contemporâneo. Que a coragem do apóstolo Paulo inspire você, inspire a mim, inspire as nossas ações, fazendo-nos lembrar de que a verdade, quando proclamada com amor e sabedoria, transcende todas as barreiras, guiando corações a uma jornada transformadora de fé e esperança.
Que ao cruzarmos as linhas que nos separam do desconhecido, possamos ser instrumentos da verdade que ecoa desde os tempos do apóstolo Paulo até os dias de hoje. Pense nisso, leia sua Bíblia, se inspire no exemplo de Paulo e que Deus nos abençoe. E agora chegou o nosso momento de oração. E no momento de oração de hoje, nós vamos orar pela Marlene Silva. Ela diz: Boa noite, Marcial. Sou de Muriaé, em Minas Gerais. Por favor, ore por mim. Sinto muito desanimada em ir à igreja. Não gosto de sair de casa por nada. Ore por mim. Obrigado. Marlene, eu vou orar por você. Vou orar por todos aqueles ou aquelas que, assim como você, estão desanimados, não querem sair para ir à compra, não querem sair para ir a um parque, visitar um amigo ou até mesmo ir para a igreja. E eu sei que isso pode ter várias raízes, mas eu sei de uma única cura para todos estes males: a presença de Deus e do poder do Espírito Santo. Por isso, eu convido você, Marlene, e você que está me assistindo agora, a orar comigo. Pai amado, muito obrigado pelo dia, obrigado pela graça, pela salvação, perdão e vida eterna que o Senhor nos oferece. Ó Deus, estamos aqui com o pedido da Marlene, que diz que não tem ânimo de sair de casa, de ir para a igreja e não tem vontade de fazer nada. Assim como a Marlene, muitos dos teus filhos e filhas passam por problemas e situações semelhantes. E as raízes são muitas, mas eu sei que o Senhor é aquele que pode curar todos estes males. Venha abençoar a vida da Marlene, venha abençoar a vida de cada um que passa por um problema semelhante a este. Sabe, Senhor, Tu és o Deus que tudo pode, Tu és o Deus que tudo faz. O Senhor transforma, o Senhor dá paz, o Senhor dá graça. Sabe, Jesus, eu sou muito grato, porque o Senhor conduz cada um dos Teus filhos nos caminhos das veredas da justiça, mesmo que passando pelo vale da sombra da morte. Mesmo com medo, mesmo desanimado, o Senhor vai estar sempre ao nosso lado. Esta é a Tua promessa de não nos abandonar em momento algum. Que a certeza da Tua presença seja sentida pela Marlene e por cada um internauta hoje. Venha, ó Deus, dar a certeza, a alegria e a paz. E que ela sinta-se motivada a sair de casa, a andar no parque, a dar uma volta no quarteirão, a ir no supermercado, a ir visitar um amigo ou uma amiga e até ir à igreja. Cuida da Marlene, cuida de cada um dos teus filhos no dia de hoje. Nós te oramos e desde já agradecidos estamos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter participado aqui deste momento de oração, viu? Continue orando pela Marlene, continue orando aqui pelo canal Vocacionados. Volte aqui amanhã para juntos estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Se inscreva no canal também, deixe o curtir. É muito importante você deixar o curtir no vídeo de hoje. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.